No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia, a gente vai explorar, estudar e debater um pouquinho sobre aquelas pessoas que recebem algum valor, algum dinheiro sem nota fiscal, sem pagamento de imposto. A venda fria ou a renda fria, ou seja, o outro nome que você quiser dar, o fato é aquele momento em que cai dinheiro na conta, às vezes começa com pouco, esse dinheiro vai crescendo. E esse dinheiro ele não tem uma nota fiscal, não tem um pagamento de imposto, ele não é declarado no imposto de renda à pessoa física e começa a vir aquele receio. O que pode acontecer com quem recebe dinheiro sem declaração, sem nota fiscal? Vai ser tudo explicado ao longo desse vídeo, detalhe por detalhe, e a gente vai quebrar aqui alguns medos que as pessoas têm até de fazer pergunta. Algumas pessoas quando vêm me fazer pergunta, elas vêm com muito receio. Olha, eu sei que não é certo, vou até falar baixinho, é que um conhecido meu está fazendo isso, e aí o que pode acontecer? Vamos por partes, ponto a ponto. Aí você vai entender como deveria ser, como é, o que pode acontecer, aonde você está nessa jornada, como que você se prepara e depois, se acontecer o pior, como que você se defende. Tudo isso eu vou construir com você ao longo desse vídeo, tá? Então fica comigo até o final. Mas antes, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, deixa seu comentário de apoio ou a sua dúvida logo no começo do vídeo mesmo, que eu leio os comentários, eu respondo, eu fico muito feliz quando vejo feedbacks positivos, a gente recebe alguns aqui no canal. Então agora sim, sem maiores delongas, vamos do início. Por lei, todo valor que alguém recebe, ele deve ter uma origem, uma declaração e um objetivo, uma finalidade. Então se eu recebo, Eduardo, pessoa física, CPF, dinheiro decorrente de um trabalho que eu estou prestando, isso pode ser um salário, e aí o salário tem imposto de renda à pessoa física, então eu vou pagar imposto em cima desse meu ganho, acima de um determinado valor. Em alguns casos já é até retido na fonte, na hora que eu vou receber o salário já é descontado o imposto de renda. Ou vamos supor que eu, Eduardo, pessoa física, estou recebendo um valor que não é salário, é por um serviço pontual que eu fiz. Existe um outro recibo chamado RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, e lá também vai ser calculado e retido o INSS e o imposto de renda. Então o governo ele recebe, se você tem salário, se você é autônomo, o governo também recebe impostos. E uma outra modalidade de receber esse dinheiro por algum serviço que eu prestei, por alguma atividade que eu desenvolvi, é se eu tiver uma empresa. Empresa que começa geralmente com um MEI, um microempreendedor individual. Então eu posso ter um MEI, posso ter uma empresa pequena no Simples Nacional ou até uma empresa média ou grande. Todos esses valores recebidos quando é a empresa, isso tem que cair na conta bancária da empresa, ou no fim tem que ir para a conta bancária da empresa, e é emitida uma nota fiscal. A nota fiscal é a declaração de um serviço que foi prestado ou de uma mercadoria que foi vendida, e com base na nota fiscal também é calculado o imposto, só que são impostos diferentes, impostos sobre a empresa, tá? Aqui eu já quero fazer uma ressalva, um disclaimer, um adendo, uma inserção importantíssima. Se você é pessoa física e costuma receber dinheiro na sua conta, no seu CPF, por trabalhos que você faz, pontuais ou até habituais mesmo, e não são valores muito grandes, por exemplo, até um limite de R$6.000 por mês, R$6.500, no CPF, caso você esteja recebendo tudo frio, você deveria declarar isso e recolher o imposto de renda pessoa física. Nesses valores que eu estou falando aqui, de R$6.000, mais ou menos R$6.500, você já pagaria mais ou menos aí entre R$700, R$800 de imposto de renda pessoa física. É bastante dinheiro por mês em cima do seu valor. Então, você poderia abrir uma MEI, que é um microempreendedor individual. O MEI, ele paga um imposto só, que ele é fixo, entre R$69 e R$71. Independente se receber R$6.000, R$6.500, não muda de acordo com o valor, diferente do imposto de renda pessoa física. Então hoje, pessoal, é muito barato ter um MEI, regularizar a situação, recolher um mínimo de imposto e esse dinheiro estar quente, estar reconhecido, tá? Essa é uma recomendação que eu faço para muitas pessoas. Não custa quase nada, não custa nada na verdade, você abre um MEI de graça na internet, tem vídeo sobre isso aqui no canal, tem tutorial de como abrir o MEI. Você emite uma nota fiscal num site, é gratuito também, é muito barato, muito fácil. O imposto que você paga é muito pouco. Então, tamanhas essas vantagens para você ficar regular, não faz muito sentido hoje
ficar recebendo um dinheiro frio, sem nenhum tipo de declaração. Contudo, vamos avaliar o seguinte, além do CPF, que eu já expliquei, além do MEI, existem as empresas que são um pouquinho maiores, estão no Simples Nacional ou já no lucro presumido ou no lucro real. Essas empresas um pouquinho maiores, elas já sabem que tem que emitir nota fiscal sobre o total que elas recebem. Mas algumas vezes elas escolhem uma parte do faturamento não emitir nota fiscal, receber frio. E esse dinheiro recebido frio ele não entra na base de cálculo dos impostos da empresa, logo reduz-se o custo de imposto que a empresa paga e também da pessoa física, porque esse dinheiro ele entra frio. Primeiro de tudo eu quero dizer que, por lei, isso é meu dever como advogado avisar, isso é crime e isso é ilegal. Então, além de o governo poder vir cobrar todo aquele valor com juros e com multa, que pode ser de 100%, então dobrando o valor do imposto que seria recolhido, acumulado de 5 anos, o governo ainda pode indicar você para a polícia, Ministério Público, e eles abrirem um processo criminal, onde você tem que prestar depoimento, se defender e pode ter uma condenação criminal, o que não é bom para ninguém. Então, assim, as consequências de sonegação de impostos são graves. Isso é o que a lei diz, isso é o que eu vejo acontecer em alguns casos. Mas eu vejo isso acontecer na minoria dos casos. A imensa maioria dos casos dos empresários, das empresas que eu conheço, que recebem alguma coisa ali frio, ou pelo menos me dizem que recebe frio, eu nunca vi, não recebem nenhum tipo de multa, de fiscalização ou de autuação. Porque qual é a grande verdade? A fiscalização do governo não tem braço, não tem capacidade para alcançar todo mundo que recebe esses valores sem declaração. E aqui eu preciso te dizer como que funciona por trás dos bastidores da fiscalização para você que entenda por que não tem braço. Acontece mais ou menos assim. Existem as empresas que emitem as notas, declararam os valores e chegou na hora de pagar a guia do imposto, não paga porque não tem dinheiro. E essa categoria que eu acabei de explicar, tem muita gente, tem muita empresa aqui dentro e valores muito grandes. Essa aqui é muito fácil para a fiscalização chegar e dizer: pague o imposto que você declarou e que você não recolheu. É uma cobrança fácil de fazer. Está declarado, está confessado. Nem mesmo todos esses o governo consegue ir atrás e cobrar. Tantas empresas que existem. Para você ter ideia, a gente tem praticamente 100 milhões de processos ativos no Brasil hoje, na Justiça, e cerca de 50% disso é cobrança de impostos do governo contra empresas. Então, é muita gente mesmo, não tem fiscal para tudo isso. Esse é um ponto. Só que o que a gente veio falando até então aqui no vídeo são das empresas que fazem o quê? Elas nem emitem a nota de uma parte do faturamento. Então não foi um valor declarado, confessado, reconhecido para o governo cobrar. O governo ainda tem que cruzar dados bancários, dados de uma empresa e de outra, para deduzir que houve uma sonegação, autuar essa empresa vai se defender dizendo que não sonegou ou que não sonegou tudo aquilo, etc. E daí nessa defesa, no fim ainda pode ser que faça um parcelamento para pagar todos esses impostos não pagos de forma retroativa com desconto. Então assim, considerando qual é a realidade, muita gente em um momento de crise, muita empresa em um momento de crise, escolhe de fato sonegar um pedaço e escolhe depois negociar isso, reparcelar. Por quê? Porque essas condições são oferecidas hoje pelo governo. E vamos falar bem a verdade, por que tem tanta sonegação no Brasil? Existe um estudo, né? Que é conhecido assim, o resultado desse estudo é conhecido como a curva de Laffer. Então, Laffer é um estudioso que concluiu depois de estudar populações e nações e países que a carga tributária é uma questão que se você tiver pequena, muita gente paga, igual a história do MEI. Não faz sentido não estar no MEI e pagar, é muito baratinho pagar esse imposto e ficar regular. Só que se esse imposto sobe muito, como as empresas no final do Simples, ou no lucro real, ou até no lucro presumido, está muito caro pagar imposto, então isso afeta todo o negócio, isso prejudica a sobrevivência, o crescimento, fica muito ruim, eles escolhem sonegar um pouco por questão de sobrevivência, de prosperidade. Então, carga tributária, quanto mais baixa, mais regularidade de arrecadação. Quanto muito alta, mais sonegação a gente vê. E o Brasil hoje está na máxima histórica de carga tributária. Então é perfeitamente comum, né, encontrar muita sonegação. Por quê? Porque, de fato, a carga tributária está muito alta. Se a carga tributária reduzisse, como aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, muito provavelmente aumentaria a quantidade de empresas e pessoas que declaram e pagam tudo. E aqui eu não estou fazendo uma suposição ingênua. Tem estudo muito sério mostrando isso com números, gente, como eu acabei de explicar.
Então, quem estiver disposto a ler os estudos, entender funcionamento de pessoas, de sociedade, de tributação, vai chegar nessa mesma conclusão, sem vieses, sem ideologias, tá bom? Dito tudo isso, então agora fica claro quais são os cuidados que precisam ser tomados, quais são as consequências que podem acontecer para a pessoa física e para as empresas caso recebam valores na sua conta que não tem registro no imposto de renda, que não tem declaração, não tem nota fiscal. As consequências são essas que eu acabei de explicar aqui no vídeo, mas por todas as razões que eu também expliquei no vídeo, o que grande parte da população se preocupa é: entrou um Pix na minha conta, R$3.000, R$5.000 e eu não tenho nota e eu não botei no imposto de renda, e agora? Posso me dar mal? Não, não necessariamente você vai se dar mal. Se os valores são baixos, eles não vão nem chamar a atenção da fiscalização em primeiro lugar. Em segundo lugar, se a fiscalização chegar, ela vai pedir explicações e ela vai dizer o que é esse valor que entrou na sua conta. Pode ser que você diga, eu só recebi e repassei para alguém. Isso não é motivo para você ter que pagar imposto. Então, assim, conta bancária, ela é visualizada pelo governo, sim, existe cruzamento de dados, eles estão de olho, mas eles não estão de olho nesse nível extremo, de presumir que tudo é sonegação de imposto e tudo você tem que evitar que passe na sua conta, senão é o fim do mundo para você. Não está nesse nível, gente. Tanto é que quando a gente teve aqui movimentos de aumentar a fiscalização do Pix para valores ali de, se eu não me engano, até R$5.000 ou na faixa de R$5.000, isso deu um auê, uma briga gigantesca. E a conclusão final foi o quê? Não vamos colocar essa fiscalização de Pix nesse valor. Então o próprio governo e os órgãos fiscalizadores admitiram que eles não têm fiscalização em valores pequenos. Eles não vão atrás disso. De verdade, tem valor muito maior declarado, confessado para o governo ir atrás, e ele não está conseguindo ir. Então vocês imaginam se ele vai perder tempo indo atrás de valor pequeno que não vai dar em nada. Não faz sentido, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, por favor, o seu feedback. Se ainda ficou com alguma dúvida, escreve também nos comentários. Vou procurar ler e respondê-los. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!